Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais uma aula aqui de matemática, tá? Vamos continuar falando sobre os conjuntos numéricos. Agora vamos estar falando mais especificamente das operações, tá? Essa aula aqui é uma aula mais para o primeiro ano, né? Se você é do nono, quer ver, massa, né? Tá adquirindo conhecimento, mas eu acredito que cai em prova de nono ano. Então vamos lá, tá vendo aqui os conceitos e como a gente faz em cada um deles, tá? Vamos lá. Para começar, as operações com os conjuntos numéricos são operações matemáticas importantes para o estudo da teoria dos conjuntos. E a gente tem aqui que um conjunto é estabelecido quando agrupamos elementos com as mesmas características. É só relembrando, né? Um conjunto são elementos com as mesmas características. Como eu disse na outra aula, eu posso agrupar qualquer coisa em conjuntos. Eu posso ter, por exemplo, matéria, né? Física e química. Eu agrupo física e química pelos assuntos, né? Então eu tenho assuntos de química e assuntos de física. Se eu tenho aqui, por exemplo, uma lista e você vê, isso aqui são 10 assuntos de física, eu estou agrupando aqueles 10 assuntos em uma matéria chamada física. Então, tudo a gente pode dividir em grupos, tendo relações comuns, mesmas características, tá? E aí a gente tem essas três operaçõezinhas básicas, ó. União, nós temos a diferença aqui dos conjuntos que a gente vai ter, e a interseção. Vamos lá. Aí eu trouxe aqui resumido cada um dos três, e aí a gente vai calcular também, depois eu vou exemplificar para vocês cada um, tá? Resumo de união. A união de dois conjuntos é representada por esse símbolozinho aqui, ó. A, o B, no caso aqui, ó, é A unido a B, né? A união com B. O conjunto formado pela junção dos elementos do conjunto A e do conjunto B, que é o que está aqui nesse caso. Como eu falei na outra aula, a partir do nono, primeiro ano, tudo a gente vai estar usando incógnita, né? Para a gente resumir, simplificar ali, generalizar tudo como se fosse uma conta só, uma conta universal que pode ser aplicada em todo tipo. Então a gente coloca A união B, porque pode ser qualquer conjunto. A gente pode ter o conjunto B união C, sabe? A gente pode ter o conjunto AD, se ele quiser chamar de AD, união AB, entende? Tendo em vista que são conjuntos diferentes, eles vão estar juntos, aí a gente vai ter essa união e a gente vai ver mais pra frente como é que ela é feita, tá? A interseção. O que é a interseção? A interseção de dois conjuntos é representada por A interseção B. Veja só, união é para cima, interseção é para baixo. Entende? O conjunto formado pelos elementos é representada essa interseção. Ela faz o quê? Ela pega os elementos e vê o que está no conjunto A e no conjunto B simultaneamente. Ou seja, quando eu desenho aqui um diagrama, tá? Lembra que eu falei para vocês do diagrama, né? Ele vai estar representado assim. Isso é chamado de diagrama de Venn. Inclusive, a gente vai ter uma aula sobre isso aqui, só sobre o diagrama de Venn, para a gente calcular. E aí a gente tem esse ponto, ó, que está tanto em um círculo quanto no outro. Esse ponto aqui que eu estou riscando, ó, ele é chamado de interseção. Você está vendo que esse lado aqui eu não risquei e nem esse, né? Por quê? Porque esses lados, eles são um de cada círculo, eles não estão juntos. E aí a gente vai ver mais para frente exatamente o que caracteriza essa interseção além disso, tá? E aí a gente tem a diferença, como o nome já diz, é uma operação inclusive que a gente faz, né, de subtração. E aí a gente vai ver, a gente vai tirar os elementos que são apenas de um conjunto. A diferença entre dois conjuntos é representada por A menos B, ou seja, um conjunto menos o outro. O conjunto e esse conjunto que vai ser gerado é formado pelos elementos que pertencem somente ao conjunto A. Pode ver que A é o que está antes do menos, né? Então sempre o número antes do menos é o que vai ser, o que vai ter só os números pertencentes a ele, tá? E aí vamos lá. Vamos falar mais especificamente agora sobre cada um dos tipos de operação, tá? E vamos começar pela união. A união de dois ou mais conjuntos é a junção de todos os elementos pertencentes a eles. Então você pode ver, ó, que está tudo pintado aqui, ó. Eu tenho aqui o conjunto A, está tudo pintado em A. Inclusive essa interseção que eu falei aqui para vocês, ó, vai estar tudo pintado. E aqui do outro lado também em B está tudo pintado, tudo pintado. E aí, ó, a união de dois conjuntos no diagrama é representada pelas regiões internas do círculo do conjunto A e do círculo do conjunto B. Isso aqui é um diagrama, né, como eu falei. Podem ver aqui, ó, A união B, a gente vai sempre representar dessa forma. E aí, essa aqui é a forma que a gente representa essa palavra, no caso, essa escrita aqui, né? A união B, a gente pode representar dessa forma aqui. Poderia ser, por exemplo, ó, a gente ter dois triângulos aqui, ó, e aí a gente ter todos eles dois riscados, no caso, né? Tudo aqui riscado. Isso também quer dizer união, porque independente da figura que a gente vai usar, contanto que as duas estejam juntas, tá na mesma cor aí, vocês estão vendo, tá tudo junto.
Então isso aqui é uma união de dois conjuntos separados, tá? Dois conjuntos diferentes. Aí a gente tem agora a interseção. A interseção, como eu falei, é a interseção de dois conjuntos, vamos ler aqui o que está escrito, né? É o conjunto formado pelos elementos que se repetem em todos os conjuntos. Ou seja, se eu tenho aqui um conjunto que é assim, ó, é o conjunto A, é A aqui, chave, né? 1, 2, 3. E aí eu tenho um conjunto B, que é isso aqui, ó. O conjunto B é 1 e 2. Como é que eu representaria a interseção? Primeiro eu faria aqui o diagrama, né? Aí aqui, ó, vamos dizer que esse aqui é o conjunto A, esse aqui é o conjunto B. O conjunto B, você pode ver que ele tem 1 e 2. Não, desculpa, deixa eu representar de outra forma aqui, ó, para ficar até melhor. Vou colocar mais elementos aqui, eu vou colocar 3 e 4, que aí ele não vai ser um subconjunto exatamente ali, né? E aí a gente vai representar eles aqui, ó, dois círculos. E aqui a gente tem novamente, ó, A e B. E aí, ó, você pode ver, aqui eu tenho, aqui dentro, ó, eu tenho 1, 2, 3 e 4. E aqui eu tenho 1, 2, 3. A gente vai ter aqui no meio quais elementos? Os que se repetem. Você pode ver que se repete aqui, ó, 1 e 2, 1 e 2. Então aqui no meio vai estar 1 e 2. A interseção é o que está nos dois conjuntos. Então quando a gente vai juntar, a gente vai ver essa interseção, é justamente isso. Se no A tem 1 e 2 e no B tem 1 e 2, a interseção, o que tem nos dois, é 1 e 2. Então a gente coloca aí no meio esse 1 e 2. E aí, ó, como eu falei, ó, no diagrama de Venn, a interseção dos conjuntos é representada pela área que pertence ao conjunto A e ao conjunto B simultaneamente. Ou seja, essa área aqui, ó. Eu estou riscando para você. E aí, na imagem, ela está destacada em vermelho. Vamos lá falar agora um pouquinho da diferença. E aí, a diferença de conjuntos a gente vai fazer como? A diferença de dois conjuntos é caracterizada pelos elementos que pertencem somente ao primeiro conjunto, ou seja, o conjunto que está do lado esquerdo aqui em relação ao sinal de menos, tá? O sinal de subtração. E aí, dado o conjunto A e o conjunto B, a diferença entre eles, representada por A menos B, é o conjunto de elementos que pertence somente ao conjunto A. Então você pode ver, ó, que quando eu tenho esse sinal aqui, ó, A menos B, que está representado aqui, né? Esse A menos B, a gente vai ter só o lado aqui A. Então, mesmo que tivesse uma interseção, se tivesse aqui, por exemplo, números em comum, né? A gente não vai considerar esses números em comum, a gente vai considerar só o lado daqui de A. No caso, ele vai ter os números, só que a gente não vai estar olhando em nada que pertence ao conjunto B. E aí eu trouxe aqui uma questãozinha para a gente resolver junto aqui, tá? E aí é um exemplo aqui que eu trouxe e ele tá assim. Dados conjuntos A igual chave, né? 1, 3, 6, 9, 12, 15, 18. E B, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16. A interseção entre eles, ou seja, A menos B, será qual conjunto? Pessoal, esse exemplo aqui, ele botou numa interseção. Eu não sei se seria o mais correto, tá? Eu acredito que seria só a diferença, como eu coloquei aqui em cima, tá? Eu peguei esse exemplo de um concurso que teve por aqui, e aí eu copiei e coloquei aqui pra gente resolver junto, tá? Mas eu não sei se o termo mais adequado seria essa interseção. Então aí você leva em consideração só o que ele pede aqui, ó, A menos B. E aqui embaixo eu coloquei a resolução, só que eu vou explicar para vocês como é que a gente chega aí, né? Como eu falei, a diferença é tudo que está no primeiro e a gente tira o que está no segundo. Então, o que é que eles têm em comum, a gente vai tirar. Aí a gente tem aqui, ó, A tem 1, B tem 1. A tem 3, o B não tem 3. A tem 6 e o B também tem 6, ó. Um número aqui que o A tem, e que o B tem e o A não tem é o 4. Mas aí a gente vai tirar também, porque ele não está no A, né? Então aí a gente vai tirando aqui os de B e conferindo se do outro lado a gente também tem para a gente também tirar. E aí o 9 ele está só no A. A gente tem aqui o 8, a gente corta. O 10 ele está só no B, a gente corta. O 12 ele está nos dois, e aí a gente vai cortar dos dois. E aqui a gente tem o 16, que está só no B. Aí vê quais foram os números que sobraram. 3, 9, 15 e 18. Exatamente os mesmos números que tem aqui. Acho que ficou meio confuso, né? Eu explicando corta. Mas, resumindo, a gente vai pegar só o que tinha no A. Então, se ele também estava repetido no B, a gente corta também de A e de B. A gente tira o B e ainda tira o que tem nos dois, tá? Foi isso que eu coloquei. E aí eu trouxe aqui outra questãozinha, ó.
Instituto Machado de Assis, de 2018, Prefeitura de Luiz Correia, acho que é isso aqui, é do Piauí, né? E aí a questão ela fala assim, né? Temos os conjuntos A e B sendo A 2, 5, 7 e 9 e B 5, 9 e 11. Qual o conjunto formado entre A menos B? Eu trouxe aqui questão só de diferença, tá? Dos conjuntos. Se você quiser que eu traga uma mais pra frente, mais aprofundada aí, falando sobre união e interseção, tudo bem. Mas aí a gente vai ter também a aula de diagrama de Venn para falar só de interseção, tá? Então a gente vai passar um bom tempo falando só de interseção, a gente vai ter lista de questões aqui sobre os conjuntos. Então vamos lá que ainda tem muita coisa pra gente ver aí só sobre conjunto, tá? E aí, qual o conjunto formado entre A menos B? Eu vou reescrever aqui, eu acho que fica melhor para explicar, né? Vamos lá. Ele disse que A é 2, 5, 7 e 9. E aí ele disse que B é 5, 7 e 9. E aí o que a gente faz? Percebe que o A ele está antes do menos, né? E aí a gente vai considerar só o que tem em A. Só o que tem em A. Mas você está vendo que tem coisa repetida? A gente tem o 5 aqui, ó, e tem o 5 aqui. A gente tem 7 aqui e tem 7 aqui. A gente tem 9 aqui e tem 9 aqui. Então, o que é que a gente vai fazer? Ah, faltou um número, né? Faltou um número certo. O número é o 11, ó. Já troquei os números aqui para vocês, tá vendo? Aqui é 5, 9 e 11. Ok? É isso mesmo. 5, 9 e 11. E aí a gente vai ficar com o quê? Nós vamos tirar os números que estão repetidos e os números que são só de B. Então aí a gente tem aqui, ó. Nós temos repetidos o 5, o 9 e o 11 é só de B. Então a gente vai cortar o 5 daqui e o 5 daqui. O 9, ele é do B, a gente corta do B e do A. E aí a gente tem esse 11 que é só do B, a gente tira ele também. Então o conjunto A menos B no caso, A menos B é igual a... Só sobrou o quê? 2 e 7, né? Então vai ficar aqui 2 e aqui 7. Letra C. Letrinha C aqui para vocês. Deixa eu ver se aqui não tinha letra não. Então vamos lá. Isso aqui foi a resposta dessa questão. Acho que deu para entender, né? A gente só tirou o que estava em um, tirou o que tinha do outro tal, e juntou aí para dar esse resultado. E essa foi a nossa aula aqui, tá? Acho que foi bem tranquila, né? Não são conceitos difíceis. Com a prática tudo fica mais fácil, obviamente. Matemática só se aprende resolvendo, né? Então a gente vai ter uma listinha de questões para vocês. Resolva o máximo de questões que puder. Se tiver com dificuldade nesse assunto, manda mensagem aí pra gente. Pergunta de alguma questão específica. Tudo a gente vai estar aqui para responder, tá? Então é isso. Tamo junto. Valeu e até a próxima.